Mais uma vez eu quero dizer no início dessa mensagem para os nossos visitantes, pessoas que estão vindo hoje a primeira vez aqui, eu estou trabalhando uma série de mensagens sobre dinheiro, sobre finanças, e a gente até fica meio assim porque muitas igrejas hoje estão fazendo da fé das pessoas fonte de lucro, ganhando dinheiro em cima das pessoas, com engano, com mentira, escândalos, e essa não é uma prática das igrejas batistas, de outras igrejas sérias que existem por aí. E consequentemente, a gente não pode deixar de falar sobre isso, não é? Então você talvez esteja vindo aqui pela primeira vez, está aí decepcionado com o que já viu por aí, diz: nossa, eu vim à igreja a primeira vez, já vai falar de dinheiro. Então nós estamos falando de dinheiro numa perspectiva bíblica, aquilo que é correto relacionado ao dinheiro, certo? Como o apóstolo Paulo diz, nós não adulteramos a palavra de Deus e nem a barganhamos. Então é a verdade, você veio exatamente agora porque nós temos tratado sobre isso agora, certo? Eu estou 20 anos nessa igreja e em poucas ocasiões bastante necessárias, foi trabalhado sobre esse assunto, porque a Bíblia trata sobre tudo. A Bíblia trata sobre sexo, a Bíblia trata sobre vida espiritual, a Bíblia trata sobre vida secular, a Bíblia trata sobre todos os aspectos que você puder imaginar da vida. Então eu não vou deixar de tratar sobre finanças e dar uma posição correta para a igreja sobre o assunto, porque outras pessoas estão deturpando a palavra. Na nossa primeira pregação nós tratamos sobre a responsabilidade do cristão no sustento. Então é muito importante recapitular para ficar marcado na sua mente e você puxar e não ficar como algo esquecido. Nós aprendemos que o sustento da igreja, o sustento do pastor, o sustento da obra, o sustento de missões, o sustento com livros para crescimento, é o crente, é o dinheiro do crente que sustenta essa obra. Não é uma ONG, não é o dinheiro da prefeitura, não é o dinheiro do governo federal, é o dinheiro do crente que foi salvo por Cristo, que sustenta essa obra, para que os crentes sejam edificados e para que outros possam então conhecer o Evangelho. A gente viu aqueles argumentos, argumento do Antigo Testamento, o argumento do trabalho sacerdotal e levita, a gente viu o argumento social do lavrador, do agricultor e do homem, do soldado que vai para a guerra. Isso foi em 1 Coríntios capítulo 9. Em 2 aos Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo vai tratar então lá sobre a alegria e a generosidade na oferta, as consequências que ela traz, né? Uma oferta alegre, um ofertar alegre, um ofertar generoso, ele traz uma colheita generosa, né? E aí as pessoas pegam esse versículo e ficam dizendo: dê muito que Deus vai dar muito para você. Então a minha motivação para dar é o quê? É o receber. Eu vou dar 500 porque Deus vai me dar 1.000 ou 1.500. E na verdade essa não é a motivação apresentada. A priori, ou a frase, ou a proposição de fato é verdadeira. Aquele que dá com alegria, aquele que dá com generosidade, ele colhe com alegria, ele colhe bênçãos de Deus. Mas só que faltam alguns princípios que ficaram esquecidos quando se trata sobre isso, não é? A doação ela precisa ter a motivação correta, que é a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus é que é a fonte de toda a nossa generosidade. Ele dá a semente, ele dá a chuva, ele faz a semente nascer, crescer. É ele que trabalha o nosso coração. O desejo de Paulo para que a igreja de Corinto fosse bastante abençoada, para que eles pudessem ser cada vez mais ricos em generosidade e em graça. E nós aprendemos que, pelo menos para mim, foi uma das coisas mais marcantes na pregação da semana passada, que o ofertar, ele é um tipo de culto a Deus. E você deve lembrar que eu falei que se nós chegássemos aqui, sentássemos nessas cadeiras e nos levantássemos apenas para colocar um dinheiro aqui para a oferta e o serviço, só com isso já seria uma liturgia, ou uma liturgia, um serviço de culto a Deus. Então nós aprendemos que quando nós ofertamos, aquilo também é um culto a Deus.
Aquilo também é um serviço para Deus. E hoje, nós vamos então aprender que o dar, para ser real, ele deve significar um sacrifício. O verdadeiro dar, o dar que agrada a Deus, ele envolve um sacrifício da nossa parte. E eu acredito que vários de vocês viram esses atores famosos, o Gugu, aquele Gotino que apresenta o jornal aí, o Geraldo, ele se disfarçando, indo para o meio da rua lidar com mendigos, ou então com pessoas na rua, e ele sai pedindo um pão ou um tênis emprestado. Se veste de mendigo e chega lá: ei amigo, me empresta teu tênis, que é isso, cara? Dá meu tênis para ti, e manda embora, né? Um cara numa lanchonete, chega num restaurante: ei cara, me empresta teu tênis. Vai trabalhar, pai, vou comprar um tênis. Aí chega para outro e diz: amigão, rapaz, eu perdi meu tênis ali, acabou mesmo, me empresta um tênis. Meu amigo, passa, não tem não. Aí chega para um mendigozinho sentado, e o mendigo: rapaz, você pode me arranjar o seu tênis? Meu tênis usei até se acabar, não tenho mais, preciso fazer uma viagem longa. E o cara começa aqui a tirar o tênis e ele: você vai me emprestar mesmo? Vou, se você quiser você pode ficar. E tem vários vídeos com isso, né? Tem o da comida, que o cara vai pedir a comida, e chega na lanchonete: pai, me dê uma comida. Diz: pai, não, vai embora e tal. Chega num canto e no outro e vai pedindo às pessoas que têm condição, que você percebe que tem uma boa condição, e ele só dispensando. E chega para um mendigo que acabou de receber ali uma comida, uma coisa, diz: rapaz, você tem alguma coisa para comer? Eu disse: rapaz, minha barraca é aqueles papelões ali, debaixo ali tem umas coisas, tem 3 pães dentro, pode pegar lá. Eu disse: posso pegar uma? Ele disse: pega quando você quiser, mate sua fome. Eu disse: mas você vai me dar mesmo? Voo é nosso, você não dá rua mesmo, pode pegar lá. Então a gente percebe, não só uma, nem 2, nem 3 vezes, que as pessoas que têm menos, no geral, elas são mais generosas. E quanto mais se tem, são mais presas, mais arraigadas ao dinheiro. Você vê o próprio apóstolo Paulo, ele era um cara muito, com uma visão muito ampla. Ele tinha muito pouco, na verdade ele não tinha nada. Quando ele escreve 2 Timóteo, ele tinha uma sentença certa, ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha bens, ele não tinha nada. A verdade é que quanto mais nós temos, mais queremos e mais preso às coisas nós ficamos. E aí isso muitas vezes é um empecilho para que a gente possa ajudar outras pessoas, porque a gente sempre quer mais, e a gente está focado em nós mesmos, e aí acaba dificultando a oferta missionária, a oferta, o sustento da obra do Senhor. Isso é um prejuízo para nós. Ainda vamos ter uma pregação ainda sobre os prejuízos e a disciplina de Deus sobre a avareza, até mesmo com a sua igreja. Deus nos disciplina. Ele sempre disciplinou o seu povo avarento, um povo que não via a sua obra como prioridade. A gente vai ter uma pregação ainda sobre isso. Vamos então abrir as nossas Bíblias para a gente estudar e fazer umas análises aqui em Marcos 12, verso 41. Marcos 12, 41. O dar, para ser real, ele deve significar um sacrifício. O dar que alegra a Deus, ele envolve um sacrifício, envolve um preço. A gente vai aprender também, além de ser um sacrifício, a gente vai aprender que o importante não é a soma da oferenda, e sim o custo para o doador. Você consegue entender isso? O que não vale não é o que vale, de fato não é o tanto que você dá, mas é o quanto aquilo vai custar para você. É o valor sacrificial daquela oferta. Marcos 12, 41 diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas,
correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo seu sustento. Vamos pedir, suplicar ao Senhor que Ele possa nos ajudar a entender e a mudar o nosso conceito relacionado a esse tema. Ó Deus Todo-Poderoso, que estás entronizado nos mais altos céus, recebendo a adoração de miríades de anjos ao teu redor, louvando e exaltando o teu nome, porque tu és digno. Nós também nos misturamos a esses seres espirituais na nossa adoração aqui, no nosso culto e no nosso louvor. Queremos pedir que o Senhor receba a nossa adoração, nosso culto, nossos louvores que prestamos, exaltando o teu nome, edificando as nossas vidas. Eu quero também suplicar ao Senhor que nos ajude, Deus, a entender este trecho das Escrituras, da santa palavra do Senhor, que a gente possa aprender e que o Senhor possa transformar os nossos corações, arrancando dentro dos nossos corações toda a avareza, todo o aprisionamento às coisas materiais, ao dinheiro, aquilo que nos prende e que não nos deixa sermos mais liberais, mais generosos, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos abençoe em relação a isso. Precisamos do teu poder atuando nas nossas vidas, transformando, tirando o nosso egoísmo, tirando a nossa avareza. E nós cremos que a tua palavra ela é poderosa, com a atuação do teu Santo Espírito nos nossos corações. E portanto eu suplico ao Senhor, porque reconheço a minha incapacidade de apenas com essa pregação em si haver alguma mudança, porque nós podemos ouvir e aprender racionalmente, mas eu suplico a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Trabalha nos nossos corações para isso, no nome de Jesus, amém. Amém. Então, o relato de Marcos aqui é bem interessante, porque ele vem trabalhando nesse capítulo os ais. O contexto imediato aqui anterior, Jesus vem trabalhando os ais, que lá em Mateus é ampliado. Você lembra Mateus 23? Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, que entrais nas casas das viúvas, e é todo aquele processo, só que Marcos resume. E ele vem num combate desde o capítulo 11 com os escribas e os fariseus, discutindo, ensinando, repreendendo. Quando ele chega aqui nesse trecho, quando ele vai terminar esse trecho, ele vai falar que os escribas, os fariseus, eles entravam nas casas das viúvas e eles se apropriavam de bens e de outras coisas, e eles então, como pretexto, eles faziam orações mais longas para eles, como dizer, escapar. Bem, eu cometi esse pecado, mas eu vou orar mais agora para poder resolver e Deus me perdoar daquele pecado. Isso é uma coisa absurda, não é? E não é novidade, porque lá em Isaías 11, você lembra que eu já preguei lá, que ele diz: vocês estão com as mãos cheias de sangue, vocês levantam para mim as vossas mãos e eu escondo de vós os meus olhos, o meu rosto, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Então eles tentam compensar o mal com o bem religioso. E isso não funciona com Deus, isso não funciona. Então, ele vai tratar de viúvas, e é interessante que Marcos pega esse fato de Jesus dizer que eles se apropriavam dos bens das viúvas, e ao mesmo tempo ele vai dar o exemplo de uma viúva. Uma outra coisa muito importante para a gente entender isso aqui, era a visão que os fariseus ensinavam, os targums, não é? Os midrashes, ou as interpretações, os comentários
do Antigo Testamento que eles ensinavam isso, né? Pegavam interpretações, pegavam comentários dos teólogos do Antigo Testamento, e naqueles ensinamentos eram dito o seguinte: uma pessoa rica, uma pessoa abastada, ela é bem vista por Deus. Ela é rica porque Deus olha para a vida dela, gosta da vida dela, aprova a vida dela e abençoa a vida dela. Uma pessoa cega, ou pobre, ou sem condição, essa pessoa significa que Deus olha para ela, não gosta da vida dela, amaldiçoa a vida dela e por isso ela vive assim. E aí é quando Jesus vem e conta aquela história do rico e do Lázaro, exatamente para mostrar o contrário. Jesus mostrou que o Lázaro foi para o céu, e o rico, que na visão deles era aprovado por Deus, ele foi para o inferno. Então isso chocou, aquele ensinamento chocou. Então você imagina a situação dessa viúva que vai trazer uma oferta. Então, na perspectiva deles, essa viúva era uma mulher amaldiçoada por Deus. Ela casou, o marido dela morreu, ela não tinha dinheiro, era pobre, então ela era maldição em pessoa. Pelos ensinamentos dos rabis, essa mulher era uma mulher, na visão de Deus, uma mulher desqualificada. Cometeu tantos pecados, ou ela ou os pais dela, que ela recebeu a maldição de Deus para viver dessa forma, pobre, sem marido e sem ninguém na vida. Para a gente então entender ainda mais, no verso 41, Jesus estava sentado no gasofilácio. Nós temos a palavra gasofilácio, que a gente não tem essas sacolinhas, mas essa palavra gasofilácio, ela é a formação de duas palavras: gaso, que significa tesouro, ou gaza, né? A faixa de Gaza, a faixa do tesouro. E nós temos filakeon, que era uma palavra persa para significar baú ou lugar de se guardar. Então, gasofilácio, que é aquele local onde na igreja católica se coloca o dinheiro, ou em determinadas igrejas tem aquele caixãozinho que fica na frente. Então é o lugar de se guardar o tesouro, gasofilácio. Jesus então senta naquele local que ficava próximo ao pórtico das mulheres, né? Você tem ali o templo, você tem eu vou usar a expressão, a casa mesmo, o templo, o santo lugar e santíssimo. E por fora você tem o átrio das mulheres, você tem os celeiros onde guardavam, estocavam as coisas. E esse gasofilácio, eles ficavam ali em determinada área, próximo ao local onde as mulheres também tinham o seu átrio para adorar ali, que era separado o local dos homens e das mulheres. Esse gasofilácio, eles tinham 13, segundo os historiadores, Flávio Josefo e outros, você tinha ali 13 entradas, 13 gasofilácios, todos eles com trombetas. A entrada era mais ou menos como se fosse a boca de um trombone, que você chegava aqui com sua riqueza, com suas ofertas em sacos, moedas e outras coisas, e você botava ali naquela boca, e aquilo caía então dentro do cofre, né? Aquelas moedas, você imagina, o cara chegava com um sacão de moeda, talvez um talento, que são 30 quilos de moedas de ouro, e você chegava ali, ou de prata, você pegava aquela sacola e você botava então naquela bocona, aquela trombeta, que eram 13, e você colocava ali, aquilo fazia um barulho enorme, aquelas moedas caindo, e as pessoas olhando e vendo toda a sua oferta caindo ali naquele lugar. E cada um daqueles 13, eles eram compostos por palavras hebraicas, com uma letra que indicava qual o propósito daquela oferta. Haviam algumas ofertas que eram colocadas para comprar vinho, para os trabalhos do templo. Haviam alguns locais, ou algumas letras lá que eram o local para receber a oferta, que era para comprar madeira ou incenso. Então você colocava a oferta de acordo com o que fosse necessário, o sustento dos sacerdotes. Então a gente já aprende aqui, já de cara, que todo o serviço de Deus na época de Cristo, ele era sustentado pelas ofertas das pessoas. Então quem sustentavam? Aqueles milhares de sacerdotes, milhares de levitas, aquelas pessoas que trabalhavam ali, que viviam daquilo, eram exatamente as ofertas das pessoas. A obra não era sustentada pelo governo romano,
Era exatamente por aqueles que se diziam ser salvos dentro de Israel. Então você tem esse local e Jesus então ele se aproveita, ele senta e ele fica olhando as pessoas entregando as suas ofertas. Aqui a gente já vê uma das provas da divindade de Jesus, como em outras passagens, né? Aqui tem duas coisas: ele sabia o que ia acontecer e ele se antecipa ao que vai acontecer. Por exemplo, quando a gente aprendeu aqui sobre a adoração com a mulher do poço, por que é que disse que era necessário ele passar por Samaria? Só porque o caminho era aquele? Não, porque tinha uma vila lá de pessoas que precisavam ser salvas naquela época, naquele momento, com a ida dele por lá. A mesma coisa, Jesus sabia que aquela mulher iria depositar aquele valor naquela hora, então ele senta. Os discípulos ficam lá com ele e ele não diz nada, ele só observa. Então talvez havia uma fila, em cada uma das 13 trombetas ou dos 13 gasofiláceos haviam filas, as pessoas ficavam ali com as suas ofertas, suas sacolas, as suas moedas, e eles ficavam de acordo com o local que ele sabia que ele iria ofertar. E aí Jesus para e ele sabe de tudo que vai acontecer, então mostrando aqui a sua onisciência relacionado a isso. Eu fico imaginando aqui Jesus sondando o coração das pessoas em contraste com as suas ações externas. Talvez algumas pessoas chegavam lá com sacolas de moedas, de dinheiro, de ouro, e se achando o máximo diante de Deus. E Jesus, que tinha a capacidade de sondar os corações, como ele deixa isso bem claro em Apocalipse, e aí todos saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E ele fica olhando para aquelas pessoas e sondando, sabendo o que está passando na mente delas, e talvez elas se achando: Deus está olhando para mim agora com o coração super alegre. E talvez outras pessoas com simples moedas entregando: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia, eu só tenho isso para te dar, talvez o Senhor nem aceite. E Jesus olhando para o coração daquelas pessoas e sondando, avaliando. Verso 41, então nós temos aqui o papel dos ricos, a ação dos ricos. Então ele diz: muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus notou que eles colocavam grandes quantias. E num certo sentido, entre não dar e dar, eles ainda faziam coisa boa. Porque a gente conhece muitos ricos que não davam. Tiago fala sobre os ricos avarentos. Paulo também chega a falar a Timóteo em relação aos avarentos, né? Então você vai encontrar muitos ricos, por exemplo, lá em Lucas 12, verso 16. Aquele rico avarento da colheita grandiosa, ele não dava nada a ninguém, ele não pensava em ajudar ninguém. Então você tem aqui alguns homens que, mesmo sendo ricos, eles iam lá depositar suas ofertas, né? Agora, bom que eles possuíam bens e davam. Nem todos faziam isso. Agora é interessante muitas vezes a motivação pelas quais eles faziam. Quase tudo que esses fariseus e esses escribas faziam era para ser visto pelos homens. Então lá em Mateus 6, Jesus começa aquele texto dizendo assim: guardai-vos de fazer ou praticar os vossos atos de justiça diante dos homens, com o propósito de serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que já recebestes a vossa recompensa. Aí ele diz: quando fordes dar esmola, não toqueis trombeta. Alguns teólogos acham que esse tocar trombeta não significa que eu vou colocar aqui a minha esmola, pegar uma trombeta e tocar para que as pessoas vejam o que eu estou dando. É possível, não tem muita prova suficiente, mas é bem possível que a ideia de tocar trombeta ao dar uma esmola seja exatamente esse ato de você pegar o pacote ali com as moedas, levantar esse pacote, colocar ali na boca da trombeta e aquelas moedas caindo no chão, e todo mundo olhava para você e dizia: nossa, esse cara é demais, olha como ele é generoso, olha como ele é liberal em relação às suas finanças. Então, o tocar a trombeta, a ideia de fazer com propósito. Até porque, quando eu ia dar a minha oferta,
Eu chegava para aquelas pessoas que ficavam ali na organização, então eu dizia: olha, eu estou dando 1 talento de prata para o sustento dos sacerdotes. Ou então eu diria: olha, eu estou dando 3 ciclos de ouro para a compra de vinho para se queimar a libação. Então aquilo ali já ficava registrado. Para quê? Para haver uma organização. Então ia fazer toda a contagem do dinheiro e verificava ali com os dados registrados, que a pessoa então, antes de ir para a fila, ela dizia o que era que ela ia fazer com aquele dinheiro, para que era que aquele dinheiro iria ser ofertado. Então muitas vezes as motivações desse dinheiro era simplesmente o fato de ser visto, era com o propósito de receber honra. Eles oravam para quê? Nossa, rapaz, eu passei aqui de manhã, esse cara estava ali na esquina orando e ainda está. Meu Deus, que admiração por esse homem, eu quero ser como ele. Parabéns, fulano, rabino, fulano e tal. Você é um grande homem de oração. Aí o cara vai para casa assim, porque ele queria isso, ele não estava interessado em conversar com Deus. Ele estava interessado em que as pessoas olhassem, vissem o que ele fazia e o elogiassem por isso. Por isso que Jesus diz: recebeu uma recompensa. Não era isso que você queria? Ser visto pelos homens? Você não jejua para ser visto pelos homens? Recebeu a tua recompensa. Lá no céu você não vai ganhar nada por isso. Então a ideia aqui, eles davam muita quantidade, até porque eles tinham muito. Por exemplo, por que é que o templo servia de lugar de comércio? Porque quem comandava aquilo ali era uma máfia. A máfia sacerdotal. A máfia do sinédrio. A maioria daqueles animais vendidos por cambistas no templo, boa parte daqueles animais pertenciam àquelas pessoas. Então é assim: você peca, eu tenho um animal, eu coloco pessoas para vender lá os meus animais, que você vai comprar para vir ofertar e oferecer aqui. Então eu boto preços exorbitantes. Então essas pessoas ganham muito dinheiro. E elas podiam com facilidade, sem muito custo, tirar uma grande quantia de riqueza e depositar ali na trombeta ou naquela corneta, dentro daquele gasofilácio. E aí Jesus entendia que não era que o montante da doação que era realmente importante, mas sim o coração do doador. Então ele não elogia nenhuma daquelas ofertas que foram colocadas ali. Com certeza ele sondou o coração daquelas pessoas. E aí a gente percebe pela parábola que aqueles homens contribuíam facilmente do que lhes sobravam. Facilmente do que lhes sobravam. Não havia perdas, não havia esforço, não havia sacrifício e não havia fé. Nós temos, no entanto, aqui a viúva. A viúva era pobre, o apóstolo o Marcos, na verdade, que não era um dos 12 apóstolos, ele usa aqui uma palavra bem interessante, pitochos, que era a ideia de alguém destituída de bens, era um pedinte, era um aflito, era um desamparado. Essa palavra que Marcos usa para essa mulher, ele mostra exatamente isso. É possível que ela não tivesse filhos, não tinha marido, e você precisa entender que naquela época não tinha amparo do governo, INSS, o marido morreu, deixou uma pensão para aquela mulher, e tudo isso. Então não era esse o caso. Essa mulher realmente passava necessidade, chegava quase ao ponto de ser uma pedinte, porque essa palavra também era utilizada nesse sentido. Elas usavam, geralmente quando o marido morria, ela já tinha uma certa idade, usava umas roupas pretas, feitas de pele de animal, tingida de preto, e ela só usava esse tipo de roupa o resto da vida inteira. Então é por isso que Jesus já identificou, e ele na hora ele disse, essa viúva pobre, porque ela já usava a roupa que identificava que ela era uma viúva. Então ela não tinha nada. E ela estava ali naquele momento com uma moeda, que é interessante que Marcos, porque Marcos escreveu a romanos, enquanto Lucas escreveu a gregos, Mateus escreveu aos judeus, João escreveu para um público geral, mas Marcos
ele faz o seguinte, ele diz que ela deu 2 moedas, lepton, a palavra que ele utiliza na língua grega, ele deu 2 moedas, e aí Marcos vai mencionar e diz que ele é o equivalente a um quadrante. Então por que ele diz isso? Porque as pessoas, os romanos, poderiam não saber o que seria um lepton, o valor dessas 2 moedas. Então Marcos vai explicar para o seu público romano, que falava a língua latina e não a língua grega, o que eram aquelas 2 moedas. E para a gente ter uma noção, porque hoje é impossível, quer seja no dólar ou no real, a gente fazer uma avaliação correta, por causa das diferenças monetárias que já aconteceram aí, é quase impossível. Mas eu tentei fazer uma conta aqui no nosso contexto, porque o valor dessas 2 moedas era mais ou menos o equivalente, uma moeda dessa, a 1,64 de um denário. Então você pega um denário e você divide por 64 vezes, você vai ter uma conta de aproximadamente 0,70 centavos, 78 centavos. Vamos arredondar para 80 centavos, colocando no nosso valor hoje uma diária de R$50. Vamos pensar aqui que uma passadeira, ela vai passar roupa na sua casa, ela vai receber R$50 e você vai pegar então esse valor de R$50 e você vai dividir ele por 16 vezes, vai cortá-lo em 16 vezes, em 64 vezes, e você vai ter um valor de 80 centavos aproximadamente. Então, no nosso contexto, talvez alguém chegasse com uma bolsa com R$5.000 e depositasse lá de moedas, e essa mulher então chegaria com uma moeda de R$1 e uma de 50 centavos aproximadamente, jogaria as 2 moedas dentro daquele local, talvez com vergonha, talvez achando que aquilo não valeria nada, seu coração. Da perspectiva humana, aquele valor era insignificante. Pensando num valor monetário, aquilo não significaria muita coisa, mas pelos padrões divinos, sua contribuição tinha um preço gigantesco. Um preço gigantesco. Uma oferta tão valiosa, porque todos deram daquilo que sobrava. E aí Jesus diz aqui, ela havia dado da sua pobreza, tudo o que possuía. Ela poderia ter mantido pelo menos uma daquelas moedas com ela. Mas é aquela coisa, o cara que estava lá, que estava deitado no chão, que tinha os 3 pãezinhos debaixo do papelão, ele poderia ter dito, cara, come um e deixa os outros 2 para mim. Ou então fica aqui, aí eu vou lá, pego os 3 pães, tiro a banda de um, boto os outros lá, e não, o cara diz, rapaz, ó, debaixo daqueles papelões ali tem 3 pães, come lá. E o cara diz, rapaz, eu posso comer um? Mas como que você quiser comer para matar a sua fome? É nosso mesmo, nós somos aqui da rua. Então, quer dizer, talvez se fosse alguém que tivesse mais, não agiria dessa forma. Então essa mulher poderia ter dito assim, eu tenho 2 moedas, eu vou dar uma, a de 50 centavos, e vou ficar com essa de R$1 pelo menos para eu comprar 4 carioquinhas amanhã para tomar café. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida guardada, eu não tenho nada. Mas ela pega simplesmente as 2 moedas e ela coloca lá. Sabendo que Deus lhe seria fiel, ela sacrifica tudo. Não tem outra resposta para isso aqui. Não existe outra resposta para isso. E eu acredito que parte da nossa, às vezes, quando a gente levanta uma oferta, é claro que a igreja tem sido, pelo menos que eu acho que tem sido generosa, né? Eu não vou dizer o que é que o Senhor acha da igreja, mas sempre que se levanta uma oferta para dar a alguém, né? Às vezes a gente está com dinheiro, tem R$30, eu vou tirar esses 10, vou ficar com a de 20, né? Talvez alguém pense, rapaz, eu vou dar de 20, ficar com a de 10, ou, rapaz, eu vou dar esses 30 e Deus vai abençoar, e Ele vai dizer que esse dinheiro vai abençoar alguém. Eu estou com uma outra pregação também, falando sobre questão de generosidade, principalmente baseado nos textos do Antigo Testamento, e aquele versículo popular que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, aquele é um ditado, é um versículo bíblico. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Na verdade não é um dos jargões populares, é um versículo da Bíblia. Quando você dá para alguém que está necessitando, é como se você estivesse emprestando para Deus, e Ele vai lhe recompensar. É aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios na pregação:
Você plantou, aquilo vai ser regado, vai crescer e vai retornar para você. Então é um princípio para nós. Agora só vai acreditar nisso quem realmente tem a fé. Não é? Ela testemunhou através dessa ação o domínio de Deus e a soberania de Deus, porque ela sabia, eu não tenho como comprar amanhã. Mas eu acredito que Deus, Ele pode. O Deus que é soberano, o Deus que alimenta, o Deus provedor, Ele vai. Enquanto outros recitavam isso, ela acreditava na prática. Então, o que acontece? Jesus, vamos ver a cena aqui. Jesus está sentado, a fila está lá, talvez ele sentou bem próximo, a banquinha aqui, o cara sentado, próximo, aí a mulher vem, quanto está dando aqui? Aí 2 moedas, na época lá seria o equivalente aqui para nós, não em valor, mas seria 2 moedas de 1 centavo, seria a menor moeda que tinha lá. Agora eu já não estou falando em valor monetário, eu estou falando da questão da moeda. Qual seria? Ela pegaria 2 moedas de 1 centavo, que era a menor moeda que tinha, 1,64 avos, né, do valor do denário. Então ela diria, eu tenho 2 centavos aqui para dar. Você vai dar para quê? Talvez ela dissesse, para comprar vinho para libação. Pronto, ela dava, o cara anotava, ela ia lá, jogava as 2 moedas ali no local. Jesus olhando tudo, né? Já tinha passado um monte de gente depositado lá, barulhos de timbre das moedas caindo. Jesus, então, venham cá, vocês, vem cá, todos vocês venham aqui. Junta os 12, o que ele já havia feito várias outras vezes. Por exemplo, lá no 3,13 diz assim: depois subiu Jesus ao monte e chamou a ele os 12, primeira vez. Marcos 7, 6, 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, segunda vez. Marcos 8, 1, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, chamou Jesus os 12, os discípulos, e lhes disse, terceira vez. E aqui, no 8,34, convocando a multidão e juntamente reunindo seus discípulos, disse-lhes. Então, quarta vez. E agora, para um momento muito especial, uma instrução, uma lição de vida, Jesus reúne os 12 e disse: venham cá vocês, junta aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa mulher aqui, ó? Vocês observaram, como eu estava observando, quando ela deu, ela jogou 2 pequenas moedas aqui dentro, não foi? E os discípulos, com certeza, sim, mestre. Vocês sabiam que ela deu mais do que os outros? Aqueles outros que colocaram grandes quantias aqui dentro, vocês sabiam que ela deu mais do que todos eles? E é claro que vocês sabem que eu não estou falando em valor monetário, porque claro, os outros deram mais. Então, segue-se uma verdade muito importante, até pelo fato de Jesus dizer, em verdade vos digo. Então sempre que Jesus dizia, em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, era para dizer, olha, eu sempre ensino muitas coisas para vocês, mas preste atenção nessa daqui. É como se ele destacasse com um negrito. É como se está escrevendo um texto em vermelho e ele de repente grifa um texto, pinta de preto para destacar do demais, e ele está dizendo, em verdade eu digo. Olha, presta bastante atenção nisso aqui que eu vou ensinar para vocês. Os outros que deram grandes quantidades monetárias, deram do que sobrava. Não foi sacrifício, não foi dificuldade para eles. Essa mulher, no entanto, ela deu de tudo que ela tinha, ela deu tudo, ela não reteve nada para ela. Então a razão que ele explica é exatamente essa. A viúva, por amor e por fé, deu tudo que tinha, todo o seu sustento, colocando-se em uma completa dependência de Deus. Completa dependência de Deus. Hoje nós temos muita dificuldade para isso. Eu acredito que é por isso que às vezes Deus faz a gente perder o nosso emprego. Deus faz a gente passar por certas circunstâncias na vida. Porque se a gente passasse aqui nessa vida, nunca perdesse o emprego, nunca tivesse, a gente nunca iria experimentar a soberania e a providência de Deus na nossa vida. Nesse momento aqui que eu já passei o olho aqui na congregação, na igreja, eu já vi vários irmãos que nesse tempo que eu estou aqui na igreja passaram por situações de extrema dificuldade. E aí cada um agora está vivenciando aí, alguns ano passado, alguns há 10 anos atrás, outros há 15 anos atrás.
E a gente aprendeu muita coisa nessas circunstâncias. Essa mulher, ela sabia o que era viver na dependência de Deus. Ela não tinha um marido para ajudá-la no sustento. Ela não tinha filhos para ajudá-la. Ela não tinha uma pensão dada pelo governo romano. Ela não tinha uma ajuda dada pelo povo de Israel, a não ser algumas ofertas que muitas vezes eram dadas, ou aquela questão da lei da respiga que ainda vigorava, né? Eu tinha um terreno, tinha pé de piqui, tinha mangueira, tinha goiabeira. Então quando eu ia colher, eu não podia pelar o pé inteiro. Então eu tinha que deixar um número de piquis, um número de mangas e um número de goiabas, para os pedintes e pobres não chegar lá na minha casa depois que eu já fiz todo o trabalho, plantei, aguei, cortei o mato, colhi, fiz aquele manuseio todo, processamento, me dê aí 1 quilo de arroz de esmola. Aí o cara disse, não, vá lá no terreno e vai colher. Então a lei da respiga era exatamente para não incentivar ninguém a se tornar um pedinte e dependente dos outros, e aí tem uma vida mais mansa. Eu ganho pedindo para os outros que trabalham e suam, e eu vou lá só pedir a eles. Então a lei da respiga era isso. Você quer comer? Quero. Pode entrar no meu terreno, leve o que suas mãos, coma até encher o bucho lá, leve o que suas mãos puderem para você comer com a sua família. Pronto, era a lei da respiga. Então não tinha negócio de pedinte ir lá e chegar e receber já tudo de graça. Então eles recebiam, tinham que trabalhar para poder. E aí ia lá para a roça, ia arrancar batata, arrancar mandioca, pegar a manga, colher a goiaba, como Ruth ia fazer a respiga do trigo. Pegava o trigo, depois tinha que levar para casa, bater, moer, para transformar, para fazer o pão. Certo? A conclusão de Jesus então, ele qualifica o sacrifício como grande ou pequeno, não pela quantidade dada. Aprenda bem isso aqui. O valor de uma oferta para Cristo não está diretamente relacionado ao valor, mas a quantia que é retida por nós, muito mais do que o valor que é dado. Deixa eu explicar bem direitinho para você. O que a gente aprende com essa passagem? Que o valor para Deus não está tão relacionado com quanto eu dou, mas é com quanto eu retenho. Então, vamos pensar aqui num cara que naquele dia levou um talento de ouro, 30 quilos de moedas de ouro, e ofertou lá. Pegou a sua bolsona aqui, virou, e as barulhos, todo mundo olhando, e virou, e todo mundo ficava ouvindo aquilo. Só que em casa ele tem mais 50 pacotes de talentos de ouro. Então se ele tem 50 e deu um talento ali para a maioria, meu Deus, um talento de ouro. Só que ele reteve em casa 49 talentos de ouro. E aquela mulher, tudo que ela tinha era aquelas 2 moedas. E ela não reteve nada. Ela poderia ter dito assim, eu vou ficar com uma e vou dar uma para eu poder comer amanhã. Mas ela não reteve nada. Aí você pode perguntar, pastor, então isso aí entra em contradição com o que Paulo ensinou. Porque Paulo diz que quanto mais eu semeio, mais eu colho. Jesus está dizendo que o que importa não é o quanto eu semeio, mas é o quanto eu retenho. Não, de fato não tem nada, não é isso. Na verdade, nós precisamos semear muito, e é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo ensina. Mas a questão aqui por trás de tudo isso tem uma palavrinha que se chama coração, e uma outra palavrinha que se chama motivação. O que é que me motiva? O que é que me motiva a dar? O que me motiva a dar é porque as pessoas estão dando e eu tenho que ir, como a gente viu na semana passada. O que me motiva a dar é porque eu já passei necessidade, eu sei o que é que os irmãos que recebem a feira do amor passam. É porque eu já tive doente, não tenho um plano, e eu sei o que é que a pessoa lá que está doente agora está passando. O que me motiva em meio a tudo isso é porque Deus, no final das contas, é glorificado com essa oferta. Então não há contradição. O princípio geral é dar com generosidade, e essa bênção vai voltar, né? O apóstolo Paulo vai dizer, melhor coisa é dar do que receber. Ele diz isso baseado naquilo que Jesus falou: dê e vos será dado uma medida transbordante, sacudida, recalcada.
né? Então o cara vai lá, como eu falei, ele bota mais do que a medida, depois ele bate aqui para haver uma acomodação do produto, que aí desce um pouquinho, aí eu boto mais, depois encalco e dou para você. Então aí Paulo pega isso e diz: melhor coisa é dar do que receber. Então, baseado nesse contexto aqui, de tudo que a gente aprendeu, nós vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas, algumas lições, alguns ensinamentos, baseado em tudo isso que a gente aprendeu aqui, né? Jesus está lá, sentado, chamou os discípulos, ensinou. Estão vendo lá? A viúva pobre deu mais do que os ricos. Eles deram do que sobraram, ela deu tudo o que ela tinha. Então é baseado naquilo que se retém, não naquilo que se dá nesse contexto. Então a primeira lição para nós hoje aqui, aplicação prática, o que é que importa essa mensagem, por que é que ela é importante para nós? Primeiro, Jesus continua sentado e assistindo-nos ofertar. Só que ele não está sentado lá no gasofilácio, ele está sentado no seu trono celestial. Então, Jesus continua do mesmo jeito. Tem um texto em Apocalipse, vocês lembram bem, Apocalipse 1, naquela visão que João vê de 7 candeeiros e 7 anjos, né? E aí quando ele vai explicar quem são os candeeiros, ele vai dizer que os candeeiros são as igrejas. E diz que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros, que são cada igreja. Então a lição lá é que Jesus conhece todas as igrejas. E lá naquele contexto, ele chega para os Efésios e diz: conheço tuas obras. Ele chega para Esmirna e diz: eu sei que vocês estão sofrendo, e vocês ainda vão passar por 10 dias de tribulação, e se for preciso morrer, morram. Ele fala para Pérgamo: eu sei que vocês moram onde habita o trono de Satanás. Eu vi Antipas morrendo, minha testemunha, meu servo fiel. Então Jesus sabe o que acontece em cada igreja. Ele sabia da frieza de Laodiceia. Ele sabia da morte espiritual de Sardes. Tu tens nome de que vive, mas tu és morta. Tu és morta. Então Jesus conhece a igreja. Ele conhece a igreja de Batista Regular Esperança. E quando eu falo de igreja, a gente geralmente pensa que ele está olhando e vendo aqui, como eu estou vendo agora, né? Ele sonda cada um de nós. Quando a gente se levanta das nossas cadeiras e vem até aqui trazer a oferta, ele sonda o que é que está passando no nosso coração. Eu já falei isso em relação à adoração. Quando nós estamos cantando louvores aqui, todo mundo está de pé olhando para ali. Mas só ele sabe o que é que está se passando em cada cabeça. Quem é que está olhando para a tela e pensando: nossa, tomara que termine logo para eu ir namorar, tomara que termine logo para eu assistir o Fantástico, ai, tomara que termine logo para eu, ai, está tão cansativo hoje, tomara que termine logo, ai, tomara que isso, eita, amanhã é segunda, eu vou fazer isso, e meu Deus, como é que eu vou pagar aquilo? Ele sabe, e ele também sabe as nossas motivações. Ele sabe se nós estamos ofertando com generosidade ou com mesquinhez, por tristeza ou com alegria. Ele olha para o coração. O Senhor enxerga o que fazemos, se é por amor por eles ou é apenas para sermos vistos pelas pessoas. A partir dessa história também nós podemos aprender que o de menos condição, eu queria também que você aprendesse, talvez você que aí que vive com um salário mínimo, que é um milagre. Você que é casado, ganha um salário mínimo, ainda tem os descontos de INSS, do pessoal lá do, como é o nome que tem aquele descontozinho lá do ministério lá, que o pessoal tira uma contribuição no começo do ano. Pronto. Então, e aí tem aqueles descontos, aquele adiantamentozinho, e aí você vai viver o resto do mês com um salário mínimo e viver nesse milagre, né? Mas eu quero dizer para você, às vezes você vem aqui, algumas vezes você vem dar uma oferta, ou você se levanta para dar uma oferta extra para alguém que está passando necessidade. Oh meu Deus, eu vou dar esses R$2. E às vezes você vem até desmotivado, ou até com vergonha. Eu quero dizer para você, nunca subestime sua oferta. Aprenda o valor da sua oferta, você de menos condição. De sua oferta aos olhos do Senhor, por mais modesta que ela seja.
Talvez essa sua oferta de R$2, baseado no salário, num salário mínimo, talvez seja maior do que uma, talvez não, ela é maior do que uma oferta, ou mais valorosa do que uma oferta de 50 ou de R$100 de alguém que ganha R$10.000. Não subestime a pequenez da sua oferta, porque ela pode ser pequena aos seus olhos, mas grande aos olhos de Deus. Você que tem uma condição melhor, lá em 1 Timóteo 6,17, Paulo diz assim, Paulo ensinando a Timóteo, que era um jovem pastor, ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. É a tendência. Olha, conversando com outros pastores, e esse tempo de igreja que eu tenho, as pessoas ricas são as que têm mais tendência a dar trabalho dentro das igrejas. São dois tipos: o rico e o muito inteligente. O cara que já tem o mestrado, doutorado, não sei o que, blá 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 blá. Aí às vezes são os mais problemáticos dentro das igrejas. Se tem uma boa condição, ou se tem uma, esperar. Pela graça de Deus, alguns não são assim. Alguns. Mas a tendência de alguém que tem mais é ela se tornar orgulhosa. Então Paulo está dizendo: Timóteo, quando você estiver pregando, diga para os ricos não serem orgulhosos. Diga para os ricos não depositarem a esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Tem um texto lá de Provérbios, que eu não me lembrei na hora, porque ela veio aqui agora na minha cabeça, que diz assim: não ponha todo o teu esforço e todo o teu empenho nas riquezas. Como, pois, você colocaria todo o seu esforço naquilo que toma asas como águia e voa para longe de você? Então, a ideia é essa. Hoje você tem, amanhã você não tem. Aí vamos dizer: não, mas eu estou com R$20.000 guardado no banco. Beleza, talvez dê 4 dias numa UTI, lá no hospital São José. 4 dias de UTI, R$25.000. Beleza, dá para você viver 4 dias lá na UTI. Não dá para a gente confiar no dinheiro. É enganoso, o dinheiro é enganoso. E essa vida que nós temos aqui, todo mundo sabe. Um dia você tem, outro não. Um dia você está ganhando um bom salário, e uma outra época do seu ano não está. Eu passo o olho, o Erivaldo está bem no meio ali. O Erivaldo aí há poucos dias aí passando uma dificuldade extrema, tremenda. Agora está com seu emprego, aquilo que ele sonhava, trabalhar com contabilidade, mas eu mencionei o nome dele, mas eu olhando aqui, meu olho já vai batendo aqui, e vendo, lembrando as dificuldades que aqui alguns desempregados, pego de surpresa, passando, mudando de emprego, e empresa falindo, e estão todos aqui. Todos aqui. Nenhum morreu, pastor, morri de fome, meu filho morreu de fome, porque Deus não permite. Então, olha o que é que ele continua ensinando. 1 Timóteo 6,18: que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras. Olha a palavra: generosos em dar e prontos a repartir. Se tem alguém que tem que ofertar e ser mais generoso, é quem ganha mais. Mas geralmente a coisa se inverte. Quanto mais você tem, mais você se apega àquilo só para você. Para todos, mais uma outra lição: a nossa dependência e confiança em Deus, no nosso sustento, ela deve estar no Senhor, né? Você lembra do que falei na matemática de Deus semana passada? Um monte de gente levantou a mão, né? Você tem lá as contas, tem lá o salário e tal, quando de repente você recebe: nossa, cara, sobrou, não estava nem esperando. Aí você está lá todo: não, aqui vai sobrar esse mês, vai dar uma sobrada legal. Aí você: oxi, como foi isso aqui? Está faltando, né? Quase todo mundo passa por isso. Então isso significa que existe uma matemática aí. Deus, ele passa por cima das suas próprias leis. E claro, eu não estou falando aqui de responsabilidade, mas a gente sabe que isso acontece nas nossas vidas. Então, no final das contas, nós devemos depositar nossa confiança em Deus. Mas eu tenho um concurso, pastor. Beleza. E se o governo daqui a 3 anos fizer uma lei, mudança geral de negócio de concurso?
Todo concurso agora não é mais vitalício, será válido apenas por 7 anos, blá, blá, blá. Sabe? Como da Previdência. A gente não pode dizer, não, eu estou assegurado para o resto da minha vida. Nós estamos assegurados por causa do Senhor. Ele é a nossa segurança. Não concurso garantia o salário. Deus sustenta a gente com ou sem salário. Queria falar também um pouquinho sobre as viúvas. Eu acho muito edificante e bonita a forma como Deus vem em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento falando sobre a provisão e o sustento das viúvas. Mesmo passando por dificuldade, às vezes necessidade, mas lá em Salmo 68:5 diz que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. No Êxodo 22:23 diz que elas estão sob o cuidado e proteção de Deus. Em Deuteronômio 14:29 diz que ele provê usando dízimos e a lei da respiga para eles se sustentarem. Em Jeremias 7:6 ele abençoa e ajuda os que honram as viúvas. Então quando você ajuda e abençoa uma pessoa viúva, Deus honra você, ou um órfão, né? Ele repreende e pune aqueles que as ofendem ou os ofendem, né? Êxodo 22:22, Deuteronômio, Salmo 94:6 diz que Deus pune alguém que menospreza, despreza, persegue uma viúva e um órfão. E tem um dos textos que eu acho lindo quando Deus diz: se o órfão ou a viúva clamarem a mim, por causa de você que está no poder, falando para os juízes, eu ouvirei dos céus e me vingarei no nome deles. Eu acho lindo aquilo ali, né? Nosso verdadeiro super-herói. E em 1:27 diz que é uma das maiores manifestações da verdadeira religiosidade. Você é religioso, você faz o quê? Não, eu vou para a igreja todo domingo. Pois essa religiosidade aí não é essa que Deus espera. É que você visite as viúvas, que você se aparte do mal e que você visite as viúvas nas suas necessidades e tribulações. Tiago 1:27. A palavra visitar, ela tem um sentido que é de cuidar, preocupar-se, inspecionar, examinar, com o fim de ver como a pessoa está e dar algum tipo de ajuda ou benefício. Visitar não é só ir na casa dele e pronto, não. A ideia da palavra visitar aqui, ela tem esse sentido. É de você ir inspecionar, que na verdade seria um trabalho diaconal. Você vai, você vê como é que está e avaliando a situação, você vai se manifestar para ajudar. Uma outra aplicação para nós é que a nossa condição financeira na terra não é sinal, parâmetro ou nível da nossa condição espiritual. Então eles ensinavam isso. Você é pobre, é cego, é aleijado, tem lepra, maldição de Deus. Você é rico, não tem doença, é saudável, bênção de Deus. Então isso foi ensinado há muito tempo no Antigo Testamento, no período do neotestamentário. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O pobre Lázaro morreu e foi para o céu. Era um pobre, um pedinte, vivia comendo das migalhas que caíam da mesa do rico. Morreu e foi para o céu. A aprovação de Deus por meio de sua fé. Você tem essa viúva, não tinha nada, não tinha ninguém. Jesus a elogia por causa de sua característica. Então, os bens que nós temos, eles não indicam nossa maturidade espiritual, nosso nível de aceitação em relação a Deus. Você pode ter uma pessoa rica que é pobre. Você pode ter uma pessoa pobre que é rica. E eu me lembro, por exemplo, de 3 casos. O primeiro, as igrejas da Macedônia, que Paulo diz, mesmo em meio à sua pobreza, demonstraram generosidade. Eram pobres financeiramente, ricos espiritualmente. A igreja de Esmirna, conheço tua pobreza, tu és pobre. Aí tem dentro de chave, porém tu és rica. És rica, né? E essa viúva, pobre financeiramente, mas aos olhos do Senhor uma riqueza tremenda a vida dessa mulher. Então não pense que isso tem alguma coisa a ver ou é parâmetro de vida espiritual ou de medição de qualquer coisa. E por último, o valor da nossa oferta é medida não pelo que damos, mas pelo que retemos. Então isso aqui para mim vai ficar sempre que eu for dar uma oferta para ajudar alguém. Quanto é que eu tenho na carteira? Tenho tanto. Eu estou falando para mim, né? A minha lição. Quanto é que eu vou dar para fulano?
Quanto é que eu vou guardar para mim? Quanto eu confio no Senhor? Então, nesse texto, essa é a nossa lição. E aí, eu não coloquei aqui, mas eu queria dizer para você, vamos continuar orando para que Deus transforme o nosso coração. Eu preciso, você precisa, nossa igreja precisa ser transformada com um coração mais generoso. Nós precisamos. Eu vou dizer assim, nós já tivemos uma época aqui que eu ganhava um salário, 2 salários. O irmão Gabriel, que trabalhava como zelador dessa igreja, a gente não podia nem ter carteira assinada, ele ganhava um dinheirinho, uma mixaria para limpar isso aqui. E a nossa igreja começou a investir em missões. Investir em missões. 1 missionário, 3 missionários, 5 missionários, 12 missionários. E aí a igreja começou a ter uma série de problemas financeiros por causa de algumas coisas que começaram a acontecer. E aí perdemos o sustento missionário. Fomos tirando o dinheiro dos missionários, mexendo em caixa da igreja. Quanto mais generoso a gente for como igreja, mais Deus vai nos abençoar. Quanto mais a gente retiver, menos Deus vai nos dar. E aí menos ricos e generosos nós seremos. A ideia era que Deus abençoasse-nos e nos enriquecesse, como Paulo falou lá, para que a gente pudesse ser generosos, ricos de boas obras e na justiça do Senhor. Não para a gente viver simplesmente esbanjando de uma forma melhor, mas para a gente ser útil para o reino. Então vamos orar, irmãos. Vamos orar para que Deus transforme os nossos corações, para que a gente possa ter coração mais generoso, do mais pobre ao mais rico, do mais liberal ao mais avarento. Todos nós possamos melhorar em relação à nossa visão de finanças, em relação ao reino de Deus.